Olá, seja muito bem-vindo ao Desperta Cash, onde um consultor e um marqueteiro estamos aqui para descomplicar a sua vida. E guarda muito café, porque senão... Cafezinho para você. Cafezinho na mesa. E aí, meu amigo, como está você? Seja muito bem-vindo aqui, mais uma vez, mais um bate-papo. E vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre maturidade. Eu tenho mastigado bastante esse tema, não sei você. Mastigou, Mastiguei bastante. De manhã. Piada interna que daqui a pouco vocês já vão entender isso aí. Talvez alguns de vocês devem se perguntar assim, será que eles estudam muito sobre o tema? A verdade é que sim, a gente estuda, mas a gente não combina. Por quê? Ele fez o estudo dele, eu fiz o meu, e a gente vai falar de forma espontânea, sempre com um cafezinho, para dar esse ritmo mesmo, dessa pegada de improviso, dessa coisa de bate-papo, né, André? Sim. Que eu acho que o nosso objetivo é justamente nos comunicarmos com você, como se estivesse aqui, ó, sentado com a gente, batendo um papo, tomando um cafezinho com a gente, conversando um pouquinho sobre o tema, desenvolvendo. Tenho certeza que durante esse momento você vai ter um monte de ideias, vai querer compartilhar. Deixa o seu comentário aqui, que é muito importante para a gente manter essa interação e esse clima legal e bacana. Show. E assim, a forma de você sentar na mesa com a gente é comentando. Porque às vezes o teu comentário pode servir como tema para o próximo, porque a gente também não faz uma linha, um monte de tema um atrás do outro, né? A gente conversa e vê o que a gente tá afim de conversar. Exato, né? justamente traz a tema surge, né? Isso. E cara, que legal que eu tive a ideia do maturidade. E quando eu conversei contigo, você estava estudando o tema, né? Eu estava lendo um livro, fica de indicação, a gente sempre indica, todo episódio tem uma indicação. Fica a indicação do livro Maturidade, do Luciano Subirá. Ele traz o tema de uma forma muito legal, e eu estou lendo esse livro e você chegou, que tal a gente falar sobre maturidade? E eu topei na hora, né? Porque... Cara, vamos inverter o negócio. Antes da gente começar falando de conceito, eu quero saber o que te levou a pensar e estudar sobre o tema maturidade? A minha filha. Legal. Eu tenho a filha mais nova, ela tá num salto de desenvolvimento, né? Tem alguns momentos, né, que o bebê ele tem esse salto, onde ele fica chatinho, fica um pouquinho, né? E aí eu comecei a estudar sobre o tema. E eu comecei a sentir essa necessidade de aprofundar um pouquinho, inclusive em maturidade espiritual, maturidade emocional, e aí vem outras coisas. Então, a questão de eu ser pai me fez estudar mais sobre maturidade. Olha que interessante. Isso fez, e me incomodou a ponto de eu ir atrás desse assunto. E ser pai amadurece. Muito. Caramba, né? Uma marca da maturidade. Eu acho que quem é pai, quem é mãe, já deve ter refletido muito sobre isso, né? Pelo menos para mim virou uma chave. Quando a Luísa nasceu e eu olhei aqueles olhinhos, eu parei e disse assim, cara, minha realidade mudou. É outra. Não é mais eu e a Cássia, agora é eu, a Cássia e a Luísa, somos três. E a maturidade é justamente isso. Deixa eu mostrar aqui, falar um pouquinho sobre o conceito, nós pesquisamos muito. Você deve ter percebido, se você já acompanhou os Desperta Cash anteriores, a gente sempre vem com a etimologia. A etimologia talvez é a melhor forma de nós entendermos a origem, da onde vem a palavra, para poder discutir, né? Tudo tem uma história que está por trás. E olha só, tem um site que eu gosto muito, que é a origem da palavra, e esse site ele fala o seguinte, que vem do latim maturitas, é latim também, né? Ou maturus, e que vem cedo. Por favor, volta, não é assim que se lê a etimologia. Qual que é a regra desse canal aqui? Voz do Cortella para ler. Não é. Maturidade vem do latim. Maduro
Maturos. Maturitas. Que vem cedo, maduro, a tempo, em momento favorável. Olha que interessante, no momento certo, no momento favorável. E ele é uma palavra, um particípio do passado, particípio passado de maturare, que vem de mane, não é mané, tá? Os manezinhos. Vem de Floripa, você falar. Os manezinhos de Floripa, já que eles são maduros, né? Mane que tem relação com cedo, manhã. Mane, manhã. Ou seja, maturidade que amanheceu. Cara, que lindo isso, né? Que bonito, né, cara? Bonito. Que vem com o sol, que tem toda... Tem ligação com despertar também? Com o despertar. E é uma relação de despertar, se a gente parar para observar. Com certeza. Mas antes mesmo de a gente falar mais sobre o conceito, eu quero comentar o que me trouxe. Olha que interessante, os motivos são outros, mas a gente chegou no mesmo contexto. Apesar de que hoje eu tive uma conversa linda com minha filha, que tem 9 anos, e nós estávamos falando sobre maturidade, a gente estava falando sobre ela ter 9 anos, eu ter 41, e nós estarmos em idades diferentes e conversar. Então isso é lindo, é bonito mesmo. E a maturidade, ela tem essa relação, mas ela veio porque, como eu tenho, quem já tem nos acompanhado sabe, que eu tenho um curso que se chama Liderança Consciente, né? Inclusive nós vamos deixar o link aqui para quem quiser fazer esse curso. E nesse trabalho de desenvolvimento de liderança, eu tenho observado que muitos problemas de equipe acontecem por falta de maturidade. Acontecem por crianças mal resolvidas que surgem à tona no momento inoportuno, ou seja, não é o momento certo, e naquele momento elas começam a disputar e fazer algumas disputas, ou mesmo vir com algumas picuinhas, que não estão relacionados com o contexto e perdem a relação de tempo, a relação do momento do negócio e muitas vezes geram conflitos desnecessários sem foco. Conflitos são importantes, mas ele tem que estar dentro de um foco, ele tem que estar dentro de um contexto. E muitas vezes o problema de maturidade são conflitos que fogem do contexto. São confrontos, né? Se geram confrontos também. Mas o confronto também ele é necessário. É importante. Se eu penso A e você pensa B, a gente confrontar as ideias são importantes. O grande problema é nós estar confrontando ideias que não levam a lugar nenhum, que são fora do contexto, fora da idade do momento, fora desse momento. E aí vem a questão de maturidade ter relação com o momento favorável. Perfeito. Olha que interessante, que legal. Parece que você leu as recomendações, mas é muito legal quando as ideias se complementam. Bacana, né, cara? E uma das coisas, né, até nos meus estudos aqui, eu anotei aqui que maturidade é relativa. Por quê? Porque eu posso ser maduro para uma criança, mas pode ser que nessa mudança de fase eu não esteja maduro para ser um jovem. E aí essa maturidade se torna relativa, né? Eu tive uma escola, né? Eu já falei em alguns episódios atrás, e todo pai e mãe chega, meu filho é o Einstein, vamos passar ele para a turma da frente. E a nossa preocupação enquanto educadores ali na escola era não só a questão da maturidade intelectual, mas a maturidade social, a maturidade emocional. Porque o que acontece? Pode ser que o aluno acompanhe a parte intelectual, mas imagine uma criança pequena, insegura, chegar no meio dos maiores, no meio dos grandes, pode gerar algo que ele não está pronto para lidar. Então essa maturidade é relativa, e dentro das empresas a questão de liderança. Cara, e é incrível isso que você está falando, porque o estágio de maturidade depende muito do contexto, do local. Então é a mesma coisa que você comenta. A criança, ela tem um estágio intelectual avançado, mas ali naquele momento, no contexto, ela não se adapta, ela não entende, porque a maturidade tem relação com a vivência.
Por exemplo, eu tenho 41 anos, apesar de ter essa carinha de 25, né? Só. Só 41. Eu tenho 41 anos. Eu sou pai de família, tenho uma filha chamada Luísa, sou marido da Cassiele, e o meu estágio de maturidade é diferente de um cara de 41 anos que não é casado, que é solteiro. E é interessante a gente perceber que não tem mais maduro ou menos maduro. A questão é que eu estar familiarizado com o meu contexto, estar entendendo ele, tem relação à minha maturidade. E um solteiro de 41 anos estar adaptado, entendendo o contexto dele, ele também pode ser maduro naquele contexto e imaturo em outros. Aliás, todos nós somos maduros em algumas coisas e imaturos em outras. Perfeito. Por exemplo, o DespertaCast está na edição 5, né? 6. Ainda é um bebê. Porque a gente não tem uma vivência suficiente com o podcast ainda. Com certeza, quando... Acredito que vai ter muita gente assistindo a essa edição e nós já estando na 20ª, 25ª, 30ª edição do DespertaCast, vamos dizer assim, nossa, como o DespertaCast era imaturo lá na edição 5. Claro que sim. Nós somos imaturos em alguma coisa, como eu sou pai de menina, eu sou totalmente imaturo para ser pai de menino, porque eu não tenho um filho menino ainda. Pode ser que tenha, pode ser que não. Então, a questão é, justamente, nós temos imaturidade para algumas coisas. Perfeito. E o se perceber imaturo que é o grande progresso. Perfeito. O primeiro ponto é a consciência. A consciência. Que é um GPS, né? O GPS, quando eu coloco lá o destino, né? A primeira coisa que ele faz é calcular onde você está. Então, para você saber aonde você quer chegar, você tem que saber onde você está. Então, como é que eu vou saber se eu sou maduro ou se eu estou maduro ou não? Olhando para onde você está agora. Contexto. Né? E uma coisa que eu vi até numa propaganda do Flávio Augusto do meusucesso.com. Patrocina, gente, Flávio, parça. Era um anúncio e eu tava com esse tema ali, tava lavando louça, coloquei ali para estudar o tema e veio uma frase dele que ele falou: todo suposto fim é o começo de uma nova fase. Cara, isso é demais. Porque é estágio de o maturidade. fim, mas é o começo. Exato, você está imaturo no novo início. Exatamente. Então, por mais maduro que você seja, é o começo de uma outra imaturidade. Uma imaturidade. Né? Então, tem as fases, né, da nossa... E eu fiz até uma ligação que eu quero conversar contigo sobre as fases da infância, da adolescência, da juventude e do adulto e do velho. Legal. E as empresas também passam por essas fases. Total. E eu fiz algumas analogias que eu quero conversar contigo também sobre isso, né? A fase da criança. Uma criança precisa de ajuda para tudo. Eu tenho uma recém-nascida lá em casa, tá lá com 5 para 6 meses, um salto de desenvolvimento e está aprendendo a sentar e tudo incomoda e ela precisa de ajuda para tudo, para tudo. E é muito legal que de um dia para o outro ela aprende coisas novas. Que lindo isso. De tão imatura que ela tudo é novo para ela. E eu posso conduzir ela de uma forma, cara, memorável. Assim, você trouxe uma coisa muito bacana. A criança nos ensina a ser imaturo e perceba que criança aprende muito rápido. Esponjinha. É uma esponjinha. Capta tudo. Então, ser imaturo nem sempre é ruim. Ser imaturo, portanto, que tenha a consciência da imaturidade. Perfeito. Agora, mais importante, bom, depois a gente vai pegar alguns traços de imaturidade em momentos que acaba perdendo foco, né? Mas, assim, é lindo ver esse momento que a gente se percebe com o objetivo de amadurecer. Sim. Eu estou aqui imaturo, mas eu estou amadurecendo. Tem uma diferença. Hoje eu estava conversando com meu irmão e a gente estava conversando sobre uma situação com uma outra pessoa e eu achei muito interessante porque ele comentou assim, cara, ele comentando, né, fulano, ele, ok, se ele comete uma burrice, todos nós cometemos uma burrice.
O problema é que ele persiste na burrice. Perfeito. E aí eu disse assim, olha só, a frase que surgiu, né? Cometer burrices é normal. Agora, ser um burro convicto não é normal. Anota essa. E tem burros convictos, né? Ele está convicto. Tem consciência. Não, ele está convicto, ele mantém. Ele diz assim, eu mantenho nessa posição mesmo sabendo que é errado. Cara, e isso é muito legal, porque é bíblico, inclusive. Né? A gente fala de Jesus, a gente fala de cultura aqui, e Jesus como um grande líder. Né? Uhum. Então, independente da tua religião, eu acredito que você deveria ler a Bíblia. Né? Leia como livro histórico, se for. Não precisa acreditar no que tem. Eu acredito, mas se você não quiser, leia como livro. E lá tem falando sobre isso, em Hebreus, se eu não me engano, fala que das fases. Eu falei com vocês, filhinhos, né, isso Jesus falando, né, com o povo de Hebreus. Né? Eu falei com vocês, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Eu falei com vocês, jovens, porque vocês têm intensidade e força. E eu falei com vocês, adultos, pais, porque vocês me conhecem desde o princípio. Olha aqui. Ou seja, são 3 fases. E aí, o que acontece? E prosseguindo ali, é na mesma passagem ali que fala sobre... Eu dei para vocês leitinho porque vocês não estavam prontos para alimento sólido. E aí que tá. É errado ser criança? Não, errado é permanecer criança. O errado é você já estar no momento de virar a chave e continuar você, na que aquele videogame. Eu amo videogame, gosto, mas eu não posso ficar jogando videogame toda hora, porque virou a minha chave. Diferente se eu for jogar com filho, com sobrinho, né? Mas isso não pode ser algo que na infância você... Tem gamers que são profissionais. Não, aí é o trabalho, né? Mas a questão ali, cara, dos primeiros passos, né? Até anotei aqui. O que seria o leitinho dentro dos primeiros passos do empreendedor? Os primeiros passos ali. O que você acredita que é a base para todo empreendedor? Primeiro é o aprendizado, é a vontade, é o querer aprender, é o início de tudo, é o desejo. Uhum. Eu acho que o início eu vejo muito com essa coisa do lúdico, do sonho, da visão futura, do vislumbrar o novo, o diferente, da incerteza, do medo. Muito forte também. Deixar tudo isso no início, né? E isso é muito importante a gente manter, mas a gente não pode ficar com uma alimentação exclusiva de maneira alguma. Do leitinho. Até porque, se você ficar na fase do medo, você não vai sair. Então, o medo é necessário, é importante, porque o medo te ajuda a planejar. Agora, bom, tem uma edição do DespertaCast sobre medo que é muito legal. Sim, né? Acho que é a segunda, se eu não me engano. É a segunda, que é o não perca o medo, né? Não é para perder, o medo é importante, te ajuda a planejar. Isso aqui é importante para te orientar, jamais te bloquear nisso. Agora, nessa fase, você tem um vislumbrar, você tem um aprender. Agora, se você ficar só no aprendizado, nós estamos em um momento agora, estamos no ano de 2021. Nesse ano, talvez você está assistindo no ano de 2022, 2023, mas nós estamos em um ano que, segundo ano de pandemia, e o marketing digital veio com tudo. Então, muita gente entrou do nada no marketing digital e teve que aprender. E eu percebi, hoje a gente está tendo eu tenho muitos seguidores que comentam muito isso, que são procrastinadores, que são improdutivos, porque ficaram muito nesse momento, precisa aprender mais e mais. E se você ficar tanto nas redes sociais, você vai ver toda hora uma coisa nova que você não aprendeu, você vai viciar e só querer aprender e não vai colocar em prática. É o leite. E não vai querer colocar em prática. E aí é o que a gente chama de, obesidade mental. Obesidade mental ou obesidade intelectual. Perfeito. O cara fica obeso intelectualmente porque está toda hora querendo acumular, mas nunca está pronto. O medo está retendo para o cara sair dali. Perfeito. E dar o primeiro passinho. Perfeito. Aí entra a questão do você se perceber, né? E maturidade para mim é estar pronto para o desafio da fase que você está. Legal. Então, tem as fases. Então, como é que eu sei que eu estou maduro? Eu analiso a fase em que eu estou, né? E aí eu trago as startups.
As startups, elas não nascem para serem startups pelo resto da vida. A startup nasce enxuta. Isso. Startup vem de start mais up, que é assim. Mas o que acontece, cara? Até nesse livro ali do Luciano Subirá, ele fala a questão da herança. Já parou para pensar? Cara, eu não sei você, mas eu nunca recebi uma herança, né? Geralmente, e eu também nunca parei para pensar em herança. O que eu estou deixando de herança para os meus filhos? Né? O que eu estou deixando de herança? Legal. A gente tem uma cultura que não se preocupa com o que a gente está deixando. A gente vota pensando em 5 anos no máximo e acabou. A gente não tem uma visão de longo prazo. E o que acontece? Antigamente, você só tinha acesso à herança se você fosse maior de idade. Sim. Então você precisava de um tutor. E a única forma de você acessar aquilo que você tem direito, tudo aquilo que você tem direito como empreendedor, como filho, como você precisa estar maduro. E nós não temos a cultura de herança. Olha o grau que a gente traz aqui. A gente não se prepara. E eu tenho acompanhado, aliás, aconteceu comigo também, processos sucessórios. Eu tenho acompanhado como consultor nas empresas. Na maior parte das vezes, o pai ele não aprendeu a ensinar o filho a assumir o próprio negócio, até porque na cabeça dele é assim, eu não vou deixar meu filho assumir, porque ele vai fazer cagada. Desculpa o termo aí, não sei se censura, né? Burrada. É mesa de café, a gente fala. Mesa de café, a gente fala o que quiser. Né? Eu tenho medo que meu filho faça uma burrada. E o filho, ao mesmo tempo, fica toda hora dizendo assim, meu pai está errado, meu pai está antiquado, meu pai não cresceu. Então, o filho, no estágio de maturidade dele, de rebelde, muitas vezes, naquele momento de eu acho que eu sei tudo. O adolescente, e muitas vezes o adolescente ele tem uma certa imprudência por não entender o passo que vai dar além, até porque a adolescência é muito do curtir o momento, é muito do carpe diem, curta hoje, e não pensa no futuro, então ele quer inovar, ele quer fazer, ele quer... Muito importante isso, mas é importante também você pensar no passo e olhar o contexto. E o pai, com aquele estágio de maturidade, tem medo que o filho pegue um negócio e quebre, porque já viu muita gente fazer isso. Perfeito. Então, nesse momento, tem que ter um processo de construção, com conversa, com comunicação, com linguagem. As bases, né? Com alinhamento, sintonia, muita sintonia e, mais uma vez, a palavrinha que não quer calar, propósito. Qual o propósito do negócio? Então, quando não se tem isso, se perde em pequenas ideologias, cada um pensando com seus ideais. Perfeito. E aí, a coisa... Cara, perfeito isso. E até uma outra definição de maturidade, para mim, é um alinhamento entre pensamento, atitude e sentimento. Às vezes, o adolescente até ele tem um pensamento maduro, porém as atitudes dele não são maduras e o sentimento dele não está maduro. A gente tem a questão da maturidade espiritual. Será que ele vai aguentar o tranco na hora de assumir uma liderança? Na hora de chegar o fornecedor negociar, que está devendo, será que tem maturidade para isso ou vai chamar o pai? Né? Então, essa questão de pensar, fazer e sentir alinhado faz com que você tenha essa maturidade. A partir do momento que você consegue ter essas três, como se fosse instrumento. Imagina, você é música, eu também sou. Imagine, a gente vai tocar uma música. Vamos tocar Faroeste Caboclo, uma música bem curtinha. E aí, você tá lá tocando com o violão, lá afinado no tom original. Aí eu pego uma gaita de boca, nunca toquei. Com outro tom, porque você compra pelos tons ali, e chega mais alguém, chega a Cassiane e começa a tocar um ukulele todo desafinado. Será que a gente pode estar até tocando a mesma música, inclusive as mesmas notas ali, seguindo uma cifra? As regras, só que cada instrumento numa afinação diferente. Ou seja,
A imaturidade tem isso. Você acredita que está tocando a mesma música, porém está com instrumentos desalinhados, desafinados, né? Então, imaturidade é a falta de olhar para o contexto. Perfeito. O contexto é a música, não, O né? contexto é a música. Então, a maturidade tem a ver com o contexto. Perfeito. E olha que interessante, aí tem uns sinais. Bom, tem mais coisas aí para trazer que são muito legais, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como fazer esse alinhamento, como um pai, por exemplo, vai ajudar o filho a ter maturidade? E é muito importante também, o pai também está sendo imaturo, muitas vezes quando defende o ponto de vista dele e não entende que no contexto o filho está ali. Então, como fazer para ambos ter essa sintonia? O que você acredita? Cara, a primeira coisa é empatia, né? Que a gente fala bastante, né? Eu já passei pela fase que a minha filha tá. Porém, eu não lembro. A minha mãe e meu pai me ajudaram a passar. Eu tinha tutores, lembra da herança? Eu desenvolvi essa habilidade porque eu tive um tutor para me ajudar. E eu venci isso. Mas eu não lembro. Então não adianta você tentar falar para a criança fazer aquilo que você fez só, sem entender o contexto dela. Porque ela está numa fase diferente que a tua. Por mais assim, e quando eu falo criança, eu estou falando que é uma pessoa que começou uma empresa agora, uma startup. Cara, eu amo a ideia de startup por conta disso, né? Você fala muito no Golden Canvas, fala muito no Despertar. E eu vejo que... faz da operação. Isso. E o que acontece? Tem a validação. MVP. Anota essa palavra. MVP é o teu momento de criança. De teste. É o mínimo verbo próprio. Então, como é que eu sei que a criança está madura? Fazendo teste. Ela tá para passar por 6 meses, eu estou colocando ela na cadeirinha para ver, e eu tenho que ficar meio junto ali até ela desenvolver essa habilidade. Validar. Ou seja, vale com o pai para o filho também isso. Fazer o teste. Coloca. Como é que eu vou saber que o meu filho está pronto para sentar? Botando ele para sentar. Se ele cair para o lado, eu coloco e cada dia treino um pouco. Vai primeiro nesse departamento, agora vai para aquele outro. Isso, então a criança é a startup. E isso não tem a ver com experiência, né? Tem uma frase de William Shakespeare. Experiência, maturidade não tem a ver com o número de velas que você assopra, mas tem a ver com as experiências que você viveu. Que legal. Então não é tempo. Maturidade leva tempo também, mas não é só tempo. Porque a gente vê muito velho aí que não quer mudar, velho aqui, né, velho adolescente. Né? Sim. Às vezes eu brinco com a minha filha, eu tenho mais uma filha de 5 anos, eu falo, parece uma velha, tá reclamando da vida, viva, né? Seja criança, né? É importante isso, e por favor, não me entendam errado e não me cancelam aqui, mas tem pessoas às vezes estão numa fase da vida já bem diferente, e lá com aquelas dancinhas do TikTok, que está totalmente fora do contexto, inclusive do corpo, né? Da forma, mas tem que se valorizar do corpo, do jeito que é. Mas você está numa sociedade, está no momento, as pessoas estão te observando, e você está dentro de um contexto. Se você não entende isso, também está sendo imaturo. Sim, faz sentido? Total. Estou sendo até um pouco radical aqui, correndo o risco de ser cancelado. Sim, mas assim, tudo vai no contexto. Se a influencer quer ganhar seguidores, faz. Mas assim, se o teu objetivo é falar sobre empreendedorismo, já não vai combinar tanto. Você vai até ganhar umas curtidas, pode ser, mas não vai te gerar seguidores. Exato. Você não vai conseguir ser pai. Porque o pai não é só colocar no mundo, tem que criar. Ou seja, a maturidade também tem a ver com o entender o seu papel. Perfeito. Entender o seu papel. E é legal assim você não pular etapas. Né? Quando eu citei ali do mudar de série, a criança mudar de série na escola, né? Tem muito a ver com isso. Né? Porque às vezes você tem um filho que é excelente, é o melhor aluno da sala. Se você mudar, isso vai gerar um pular de etapas que pode ser que ele seja um aluno mediano. Então às vezes você tem uma empresa na mão que está ali como startup, e você, vou abrir já, não vou abrir o MEI, vou abrir já limitada, uma holding, cheio de, cara, tem impostos,
Tem as coisas que você não está pronto. Você precisa passar por algumas etapas. E por isso que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo, porém, é o que mais fecha empresas no mundo. Ah, mas é a carga tributária. Cara, se prepara para isso. Olha que interessante. Olha. O país mais empreendedor, mas é o país que mais fecha empresas. Ou seja, estágio de maturidade. É um país Muitos imaturo. Empresários não saem daquele momento inicial e vão para um segundo momento, que é profissionalizar a gestão. Perfeito. E o profissionalizar a gestão precisa rotinas, burocracia. Brasil é um país burocrático. Mentor, tem que ter mentoria. Né? Precisa estar pronto para aprender, para corrigir tarefas, saber se relacionar com gente, com pessoas. E aí que vem os momentos onde a gente percebe pessoas imaturas assumindo gestão, como aquele cara que a todo momento ele quer um novo produto, mas não amadureceu o produto anterior ainda. Então Preciso montar uma esteira de produtos, cara, mas nem fez o sucesso do primeiro. Faz, né? Exatamente, trabalha muito bem ele, né? Amadurece ele. Então, esse estágio é necessário também para que você possa depois ter sucesso no próximo. Perfeito. E, inclusive, em processos, né? Nós comentamos muito isso, nosso processo de lançamento. Sim. Vamos arredondar primeiro, vamos trabalhar muito bem esse processo, melhorou ele, vamos refinar, vamos para o próximo. Mesma coisa dentro, contratação de gente, pessoas às vezes querem contratar um monte de gente, querem ser pai. Querem ser pai e ainda não está maduro, o negócio não está maduro. Então, entender muito bem o seu momento, o seu contexto. Eu vejo muito também na relação de liderança algumas coisas, como, por exemplo, uma criança tem aquela relação de qualquer coisa que não está bom, ele chora, vira a cara, é birrento. E quantos chefes, quando são contrariados, ficam birrentos? Reclamam, só reclamam, pessimistas, choram. Quantas pessoas estão ainda no ponto de criança dentro de um negócio? Ah, não, mas o fulano falou que eu estou errado, mas ele está errado também. Lembra na tua infância, quando você falava, fulano me empurrou, também empurrei ele? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, o fulano me empurrou, eu também empurrei. Ah, porque o fulano está errado, porque ele disse que eu estou errado, ele também está. É a mesma coisa. E tem muita gente na empresa trabalhando no meio corporativo com as mesmas birras de quinta série. Perfeito. Saiu da quinta série, a quinta série não saiu dele. Não saiu dele. É perfeito muitos, isso. Né? E assim... A competitividade também. É importante você ser competitivo, mas o problema é quando a pessoa tem aquilo lá, eu vou ganhar a qualquer custo. Sim. Volta lá para a quinta série, né? É verdade. E essa questão, eu acho que o mais difícil é você perceber quando que é o momento de eu me tornar imaturo de novo. Porque às vezes a gente fica acostumado com a nossa maturidade. É muito mais simples ser criança. Sim. Né? Tem os seus desafios, mas para a fase da criança. A tua empresa vai ter os desafios ali. Mas por isso que eu gosto da startup, porque o objetivo é encontrar um tutor, um investidor, que faça essa empresa crescer rápido. Por isso dos unicórnios, né? Você acredita em unicórnios? Acredita. Que faz aquele... Né, Uber, Nubank, cara, mas tem um momento em que você vai precisar decidir ou eu fico startup ou eu me torno uma empresa sólida. No caso das startups tem um momento, né, o momento da ideação, que é o momento da ideia. Dali tem muitas startups que não saem desse momento. Mas elas crescem como startup, né? Tem algumas que ficam só na ideia. Algumas ali saem desse momento e já começam a fazer o teste. Tem gente que quer vender a ideia. Você não está pronto para escalar. Antes de você chegar na escalabilidade, primeiro você tem que testar a operação. Validar. Tem que validar. Validou a operação, vai para a fase da operação. Perfeito. Então, que é o fato ali, como é que eu vou saber que a minha filha está sentando? Colocando ela para sentar. Fica aí, se ficar em pé, eu sei que tá tudo certo. A gente começa aos poucos aí, engatinhar, começa depois a andar. É o MVP dela. Primeiro ela deita, depois ela levanta o pescoço, depois ela senta, depois ela caminha.
e depois corre, e corre, né? Aí corre, né? E aí depois haja pai. E aí você tem que estar pronto para segurar quando a empresa está correndo demais. Exato. Então é muito legal. Para poder acompanhar os passos, para estar junto. Porque senão você perde ela também. Legal, você né? precisa ter esse acompanhamento. E é aí que entra na fase da juventude, né? O passo da adolescência para a juventude ali. A adolescência é um negócio difícil. Porque eu não sou criança, mas eu não sou adulto. Eu quero ter responsabilidade, mas eu também quero brincar. E é o momento de você decidir, ou eu permaneço criança, ou eu vou para a juventude. E aí que você precisa do tutor para estar te guiando ali. E é uma fase de muita intensidade e pouca consistência. Cara, sabe que, bom, 19 anos trabalhando, prestando consultoria para as empresas, eu consigo ver muito bem essas fases. Por exemplo, aquele empresário que ele já saiu da infância, ele já começou a ter um momento onde a empresa está se estabilizando, só que ali agora, nesse momento, ele começa a ficar teimoso, ele acha que ele sabe tudo, ele não quer aprender de ninguém. Perfeito. Não quer mais aprender, ele quer ficar ali, mas ele quer trabalhar ainda como criança. Ele não está pronto para dar um passo a mais. E fica na adolescência. Tem muitas empresas adolescentes com 20 anos, 30 anos e não sai mais do chão. O faturamento fica o mesmo, às vezes aumenta só a inflação, ela só acompanha a inflação, mas permanece ali e para. Fica. E tem a questão das experiências, né, que não tem a ver com soprar a vela, tem a ver com experiência, né, a maturidade. Aquela criança que, não sei se você já presenciou, alguma criança que demorou para andar. Caiu a primeira vez, o pai, a mãe, o tutor, aí tem o papel do tutor, caiu, meu Deus, caiu, vamos, é difícil, né, andar, é difícil, fica um pouquinho mais no andador, fica um pouquinho mais, e não solta de novo. E uma das coisas que eu aprendi é que a criança caiu, você comemora e fala, levanta e vamos lá. Porque não é no primeiro incubadoras, né? Incubadoras, é a melhor forma de você crescer uma startup, é uma incubadora, tá? Aqui é notado, incubadoras. Que inclusive aqui em Joinville tem a Ágora, né? Que é a principal incubadora aqui. E é sensacional esse momento de você entrar numa aceleradora. Você não perde a tua essência, mas você entende também. E o tutor vai chegar para você e vai falar, faz isso e caminha. Caiu, levanta. Eu caí também e levantei. Então você vai conseguir. Só que vai ter um momento que vai ter que sair da incubadora. Senão vai... Tem tempo. Tem um tempo pré-definido para você ficar na incubadora. Eu visitei ali em Floripa, é um passeio muito legal, a CAT. E eles têm grandes incubadoras ali. Ele é maravilhoso. E ali vão investidores que descem de helicóptero para ouvir os pitch de vendas. Ou seja, você tem 1 minuto para passar a tua ideia. Cara, se você não tiver maturidade para entender o teu negócio, você não vai conseguir vender em 1 minuto. Agora me lembrou muito do Shark Tank, né? Shark Tank. O Shark Tank, tá lá os tubarões, você tá passando ideia e os tubarões já vão começar. Peraí, você tá pronto? E qual é o teste? Você já testou a operação? Qual é... Valuation. Valuation. Quanto que realmente tá tendo de lucro, qual o ticket médio, qual a margem. E tem muita gente que ainda está engatinhando e já quer aporte. Então é importante primeiro você entender muito bem o negócio, saber muito bem a fase, testar muito bem a operação, saber aonde quer chegar, visão a longo prazo, para depois pedir o aporte. Perfeito. E aí entra essa questão também da intensidade, né? Eu gosto da ideia do um garçom carregando uma bandeja cheia para uma mesa no fundo do salão. Eu nunca trabalhei de garçom, sou muito desastrado para isso, mas eu imagino que você precisa treinar uma velocidade em que você não derrube os pratos, os copos. Tem que olhar para frente, cara. Tem que olhar. Se tu fica olhando para a bandeja, tu treina. Perfeito. Você conhece mais ou menos porque você treinou muita gente em cafeteria, garçom e tal. Mas você também não pode ir tão devagar a ponto da comida esfriar. E aí que entra uma frase que eu ouvi do Caio Carneiro, cara. Não tem nada mais perigoso do que um idiota motivado.
Cara, um garçom que Tá feliz, tá empolgado, mas sabe pra onde vai, né? derruba tudo. Então, a juventude, você passa, agora eu já passei os 5 anos da empresa, a maturidade da empresa, agora eu já sei, Mas não eu já sabe. tenho tempo, mas aí tem velocidade, mas não tem direção. Não tem direção. Já pensou você sair sem direção? Eu vou para 3 Passos, cidade do meu amigo ali, que é longe daqui. Se você é de 3 Passos, fala, eu sou de 3 Passos. Uma grande cidade primeira, você bota na segunda Califórnia. Só tem uma placa, viu? Bem-vindo ao Centro. O centro já tá saindo. Por isso que é 3 Passos, se der 3 já saiu, né? O quarto já cai no Rio Uruguai, né? Mas Brincadeirinha à parte, ver a cidade. Situação. Você já tem treinamento lá, Já foi lá, né, cara? Muito legal. e 12 horas dentro do carro. Daqui pra lá, né? Uma pernadinha. Mas assim, imagine um cara só ouve falar da cidade, 3 Passos, e fala, não, vou sem GPS. Eu vou. Você vai porque conhece, né? Não, eu digo. Eu vou sem GPS. Aí de repente você pega a primeira direita aqui, vai parar lá, bem-vindo a São Paulo. Aí você percebe, putz, me perdi, fui com velocidade e acabei não me preocupando com a muito direção. mais normal do que a gente imagina. Porque assim, é muito normal a gente perceber empresários que têm uma meta de atingir tal faturamento, depois que ele atingiu tal faturamento, ele vai tendo apenas metas de faturamento. Mas ele não está tendo outras metas, como, por exemplo, expansão do negócio, desenvolvimento de novos produtos, visão de mercado, enxergar no mercado aonde quer chegar, adaptabilidade, acompanhando o mercado para entender o mercado. Se você não entende o teu mercado, não conhece a concorrência, não sabe quem é o teu cliente, você está perdido, você é imaturo. Com todo respeito. Está crescendo a venda? Ok. Isso não significa que você é maduro. Ou você é maduro para aquela fase. Mas aí que tá, ou você se acomoda... Mas pode também estar faturando bem e não ser maduro nem naquela fase. Também, porque tem as marcas da maturidade, né? E não é só tempo, não é só dinheiro. Sim. Dar um passo de cada vez. Você entender o teu contexto, porque tem gente que está indo bem por acidente. Tem gente que está indo bem. Ganhou na loteria. Né? Não é que ganhou na loteria, mas ele está ali, ele está fazendo o trabalho, ele está no piloto automático. Mas o imprevisto acontece, ele não tem consciência da onde ele está. E aí que quando o Caio Carneiro fala do idiota motivado, tem muita gente que anda muito até um certo ponto e vai sem ter consciência, até por imprudência, mas ele vai. Porque tem força, né? Tem força, tem pegada, ele está dando melhor. Só que vai chegar um momento que vai esbarrar. Ali na frente ele vai bater com a cara no muro, porque ele não está olhando um palmo na frente. Esse é o problema. Então ele pode crescer imaturo, pode, tem muita gente, tem pai precoce, tem muito líder que lidera pessoas e que ainda não está num bom estágio de maturidade. Daqui a um tempo ele vai ter problema com a equipe, vai ter alta rotatividade, as pessoas vão sair, não vão ficar, mas ali ele está ainda. Então, acontece. Cara, eu vi uma pesquisa, na verdade uma frase, que fala assim, é muito mais perigoso você levantar um líder imaturo do que você deixar sem liderança. Legal. E eu concordo totalmente, né? Eu trabalho com liderança, até liderança dentro da igreja, eu sou líder dentro da minha casa, né? E aí eu gosto desse lugar de liderar, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande para levantar novos líderes. Por quê? Porque, cara, imagina você levantar um cara... Não, você está pronto, vai lá no meu lugar, faz o que é para fazer. E o cara tem valores diferentes dos teus, não tem a mesma experiência que você teve, é o mesmo contexto, e começa a levar pessoas do jeito que ele acha. É muito melhor que eu não levante um líder, que deixe solto, que cada um caminhe do jeito que acha. Porque se eu levanto alguém que está imaturo, pode levar para o abismo todo mundo junto. Daí vem um negócio muito interessante que serve para família, serve para empresas, serve para, por exemplo, grupo de igreja, qualquer ponto serve muito bem. Valores e princípios norteiam. Norteiam e amadurecem. Como, por exemplo, eu estou educando a minha filha. Ao educar a minha filha, tem valores aqui em casa que a gente acredita muito, que é muito forte. Dentre eles, o primeiro é Deus.
O segundo é família. Isso é muito forte, né? Falar sobre Deus, falar sobre família aqui em casa faz parte do estágio de maturidade do contexto que eu estou educando a minha filha. E uma empresa que não tem valores e não tem princípios vai ter um momento que na escolha de um líder pode escolher um líder imaturo que não se encaixa no contexto. Vai escolher uma pessoa que não está dentro dos valores e princípios do negócio. Perfeito. E por isso que se fala muito sobre liderar com exemplo, porque os valores você não enxerga naquilo que as pessoas falam. Os valores são os critérios de escolha. Perfeito. Eu não vou entender os valores do André, o André falando para mim os valores, mas é entender quais foram as principais escolhas que ele fez e por que ele escolheu tal coisa. Ali que eu vou entender o que ele valorizou. E aí vem a questão das fases. Vamos abrir uma empresa. Quais são os valores, plano de negócio? Beleza, é importante fazer. Você está maduro para escolher os valores para a tua empresa? Será que ou você está jogando só no papel? Por isso que surgiu o Golden Canvas. Para começar a trabalhar primeiro eu. Trabalho internamente, vejo os meus valores, entendo eles, os meus princípios, eu sei que eles vão estar junto na minha condução. Perfeito. Porque não tem como eu dividir. Eu sou um em casa e o outro no trabalho. Você deve ter ouvido muito isso. Profissional, em casa é outra coisa. Não existe isso. A tua cabeça e o teu coração vão junto para onde você vai. Você leva os teus valores no teu negócio. Inclusive, aquele cara que diz assim, não, mas em casa eu tenho alguns problemas de família, mas na empresa não, eu sou muito bom. Cara, tu vai trazer esses problemas de família para a empresa, sim. Então é muito importante a gente perceber a pessoa como ela é, o contexto dela. Perfeito, cara, perfeito. E aí tem essa questão, né, do se tornar pai, que eu acho que é uma fase que muda tudo, você é pai também, e porque daí é a responsabilidade. Na juventude você pode engravidar quando você quiser. Você tem a capacidade de engravidar alguém, mas não quer dizer que você tem a competência de criar um filho. E aí que entra essa mudança, né, da juventude para o adulto. Adulto é bater no peito e assumir. Cada um tem o filho que merece, cara. Cada um tem o filho que cria. Não adianta você pegar e tentar devolver. Não tem devolução, desculpa aí. Aí chega aqueles líderes. É a consciência da tua vida. Perfeito, cara. E aí o que acontece? Chega aqueles líderes e falam, meus colaboradores não tem jeito. Cara, você criou filhos mimados, você criou filhos. E aí tá ali, mas não tem jeito, a fofoca rolando solta. Cara, valores. Cabeça de adolescente querendo ser adulto. O que é o adolescente? O rebelde. Eu nego meu espaço, eu nego meu momento, eu nego onde eu estou. O adolescente nega o pai, nega a mãe, ele não quer. Vou fugir de casa. Ele se rebela. Aquele momento faz parte do processo de adolescência. Todos nós já passamos por algum momento de rebeldia, né? Então, faz parte do nosso processo. Agora, quando você chega no teu estágio de maturidade, o teu primeiro passo é aceitar o momento. E aí que vem. O que é aceitar é o amor. Ou seja, o mais alto, a gente sempre cai nessa, né? O mais alto estágio de maturidade é o amor. É quando você ama o teu momento, você aceita, você entende e você está pronto para construir em conjunto. Cara, ninguém veio pronto no teu negócio e não vai ficar pronto até o fim. Eles vão se aprontando, e vão aprontando também. Vão aprontando. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Dá trabalho, a música da palavra cantada. Cara, mas tem uma questão aqui, né? A gente falou sobre herança. E eu quero trazer essa mentalidade de empresas criarem herança, né? Uma marca propósito. Uma empresa com propósito, ela deixa uma herança. A única forma de você ficar quando você se vai é deixando uma herança. Legal. E essa herança é o propósito, é uma empresa bem formada, com valores, que tem uma causa. E as pessoas cada vez mais estão procurando empresas que têm uma causa, que defendem uma causa, que têm um propósito que eles acreditam.
Só que a gente não está preparado, né, para isso, né? Então eu quero desafiar você a preparar essa herança cultural, essa herança até financeira, que é tudo, que teus filhos possam ter uma herança financeira também. Só que daí me veio uma história de Spurgeon, que foi um grande pregador de 1800 e lá vai pedrada, e ele foi visitar uma senhorinha que estava desnutrida, estava quase morrendo, e essa senhorinha, ela estava num casebre, caindo aos pedaços, a senhorinha e o casebre estavam lá, e essa senhora, ela serviu como serva é boa, né? Mas de uma condessa inglesa. E ela ganhou um quadrinho um papel, na verdade, não foi nem um quadrinho, ela mandou enquadrar. Da condessa. Quando a condessa estava morrendo, ela pegou e deu esse papel para essa senhorinha. E essa senhorinha, ela achou lindo, maravilhoso, mas ela não tinha muito estudo, ela era como se fosse uma diarista lá, né? Sim, da condessa, uma serva ali. E aí ela enquadrou aquele papel e pôs no casebre dela. E aí Spurgeon estava lá visitando a senhorinha desnutrida, falou, posso dar uma olhada naquele quadro? Ela, pode, se você me devolver depois, pode estudar. Estava meio apagadinha já. E ele foi ver, o Spurgeon foi ajudar ela a ver o que era aquele quadro. Era uma herança, onde tinha uma casa, um castelo e muito dinheiro. Uau. Aí ele ajudou ela a receber, mas ela recebeu de uma forma tardia, ela já não usufruiu muito tempo daquilo. E às vezes, né, trazendo isso para a questão de empresas, né, empresa familiar. Eu eu fui sócio da minha mãe, mas eu sempre dividi isso, né, da maturidade, eu como empresário e eu como filho. Existem coisas que eu sei que é meu, mas eu não estava pronto para usufruir, porque eu não tinha maturidade. A única forma de você provar é sendo maduro. E o único acesso que você vai ter da herança é sendo maduro. Então você precisa ter esse conhecimento das fases, para não acontecer que nem a senhorinha, pegar a herança, a gente já tem acesso agora, mas vai deixando. E a herança não é só para o futuro, a herança é agora. Herança cultural, usufrua agora. Só que a gente pensa que a pessoa tem que morrer para deixar uma herança. Cara, por que não dividir essa herança já? Logo eu construo um patrimônio ali, já vou começar a dividir. Ai, tô me programando para morrer? Não, cara, eu não sei o que vai ser amanhã. E as empresas não se preocupam em preparar um líder. Quando que eles levantam um líder? Quando a empresa está morrendo. Será que essa mentalidade... Não está preparando né? a equipe, as pessoas, né? Um próximo líder, O né? estágio de maturidade, ele precisa também. Uma empresa, ela é um organismo vivo, ela tem pessoas ali. Uhum. E não tem como uma empresa amadurecer sem as pessoas que estão ali dentro amadurecer junto. Ou seja, as pessoas não estão maduras, a empresa não está madura. Porque uma empresa é relacionamento. Um CNPJ com alma. Todo CNPJ é uma alma, tem uma identidade. Porque alma vem de alma, vem de ânima, alento, alma, ânimo, mesma coisa. Vem da mesma origem, que é o sopro de Deus, o sopro divino. E é a identidade, é o que nos anima. Perfeito. Olha que interessante, né? Legal. E a alma é justamente a identidade do negócio, que é o conjunto de várias outras identidades. A gente já teve um podcast sobre cultura aqui. A gente falou, acho que sim. Cultura já falamos, né? Cultura. Já falamos. Cultura. Cultura. Bem curta. É curtivo. É isso aí. Então, dá uma olhadinha lá. Acho que é o no 4. podcast sobre cultura. Eu acho que é o 4. Não, o 3. 3. Né? O 4 é sobre ambientes tóxicos. Ó, já separa ali, faz o Desperta-Flix. Desperta-Flix. Já separa ali, tem uma... 1 e 2 era só áudio, né? Isso. A partir do 3 veio o vídeo também. Para vocês olharem. Né? Bem feito. Mas legal.
Então, entendendo que estágio de maturidade ou maturidade é o seu momento de você estar consciente, nunca você está totalmente maduro, você sempre está amadurecendo. Achar que você está maduro é um sinal de imaturidade. Aí, ó, é exatamente porque ele é um processo. Como diz Cortella, né, nós estamos, ao contrário de uma lavadora de roupa, né, que nasce pronto e vai se deteriorando, nós seres humanos nascemos não pronto e vamos nos construindo, nos aperfeiçoando. Então isso é um estágio de construção. E a maturidade tem o seu momento. Por exemplo, hoje, com 41, daqui a 2 meses eu faço 42, tem um novo momento na minha vida. E a cada momento a gente vai... É a imaturidade do 42 e a maturidade total do 41. Do 41, né? Que é essa mudança do ciclo. É sensacional isso. E é importante também que nós tenhamos esse equilíbrio entre você estar maduro em um determinado assunto e pronto para amadurecer em outros assuntos, porque é importante eu entender o seguinte: eu não posso passar para o próximo estágio sem entender o estágio que eu estou agora. E ao mesmo tempo também, eu não posso querer ficar no estágio sem querer almejar um estágio maior, senão eu também posso, né, o que acontece com uma fruta madura demais? Acontece. E acontece também. A pessoa parou, ficou ali, adolescente há 30 anos. 30 anos adolescente, está com 45. Ou velho há 30 anos, né? Porque o velho é diferente do adulto, né? O velho, às vezes, ele... Cara, já passei por tudo, aí você não tem força. Já está num outro momento. A gente sempre fez assim, sempre deu certo, para que eu vou mudar agora? Que também adianta o processo, também é imaturo. Quem coloca jornal na fruta. Jornal na fruta. Quem nunca fez isso, cara? Né? Pega e coloca em embrulha ali para acelerar. Papel azul, isso é papel azul. Papel azul, papel azul. Tem uma música do Caetano Veloso, e a seda azul do papel que envolve a maçã. Cara, e às vezes a gente tenta colocar esse papel azul, essa seda para acelerar um processo. A aceleradora é um papel azul. Acelera a startup, né? Mas você precisa saber o momento de tirar. Porque se você deixar embrulhado ali na aceleradora, vai apodrecer do mesmo jeito. E mais rápido ainda. Interessante. Não num formato orgânico. Legal. Né? Então, é muito legal isso daí, para você não pular essas etapas. Em alguns momentos você vai precisar do papel azul. Em alguns momentos você vai precisar do Golden Canvas. Em alguns momentos você vai precisar... O que é o papel azul? Né? O papel azul, que ele quer dizer, é quando você envolve a maçã para ela ficar bem aquecida e amadurecer mais rápido. Né? Então, o que é isso? É um processo de mentoria, é um processo de consultoria. E, inclusive, tem mais um livro que eu vou indicar aqui, do Thiago Brunet, que é 12 dias para atualizar a sua vida. Inclusive, minha sugestão é: leia em 12 dias. É possível. Pratique em 12 dias. Leia e pratique. Cada dia um capítulo. Muito bacana o livro. Muito bom. E o segundo capítulo, o segundo dia, é o momento de você procurar o mentor. E a mentoria é necessária para que você entenda de alguém que está no estágio mais avançado de maturidade do seu, para que ele já possa também te ajudar a entender o seguinte: vai entendendo que vai acontecer isso, isso e aquilo, e está nesse momento de você virar a chave. Caso contrário, você fica o adolescente rebeldezinho, não cresce. Networking. Pode ser um papel azul também, né? Portanto, para você sentar na mesa onde você vai se sentir maturo. E é importante aqui, você ter o seu momento de networking com quem está mais maduro que você, para te ajudar a amadurecer, e também com quem está mais imaturo que você, para que você possa ajudar essa pessoa a amadurecer. Ou seja, aí é um processo de equilíbrio e desenvolvimento conjunto, né? Pessoas. Dentro do negócio é necessário isso, porque tem pessoas com estágio mais alto que precisam ajudar quem está lá embaixo a amadurecer também. E tem pessoas com estágio mais baixo, ou esse aqui que já está no estágio mais alto, também tem alguém no estágio mais alto dele que está precisando amadurecer. Tanto é que a fruta, depois do processo de amadurecer, ela dá semente. Legal. Então tem essa questão de você uma empresa não se... porque senão, cara, vai acabar nela.
Legal. Né? Chega um ponto em que você tem que sentir se você está pronto para distribuir essas sementes ou você vai guardar para a hora que você for preparar a terra, cultivar, e aí você coloca, né? Essa questão do cultivo tem muito a ver com você preparar uma nova pessoa, né? A lei da semeadura, né? De você plantar e colher, você regar, porque entre o plantio e a colheita tem o regar. Então, as masterclass, né, que tanto a gente fala, tá tanto na moda, né? Ter pessoas que você tenha o que ensinar, mas ter pessoas que você tenha o que aprender, né? E isso é importantíssimo para a tua saúde, porque tem coisas que você é mais maduro que eu, sim, e tem coisas que eu sou mais maduro que você. Exatamente. E essa troca faz com que a ajuda gente... demais. É muito legal, muito legal. Bacana. Cara, adorei o papo de hoje, foi muito bom. Amadureceu muitas coisas. Amadureceu muita coisa. Gente, essa é a dinâmica do DespertaCast. A gente bate papo aqui. Eu não sabia o que vinha. Muito conteúdo bacana. Muito obrigado e parabéns pelo que tu trouxe, pelo preparo aqui que tu trouxe pra gente. Eu acho que a gente deu aqui um boom aí de desempenho pra gente e eu acredito que quem está assistindo deve ter aprendido bastante, espero que sim. Caso você também tenha um conhecimento para compartilhar, deixa nos comentários, comente, compartilhe também com seu amigo, sua amiga que precisa amadurecer. Isso, olha lá, coloca aqui, ó, hashtag desse podcast aqui. Passa o bastão. Hashtag papel azul. Papel azul. É piada interna nossa aqui. Manda para quem precisa desse papel azul. Então que o DespertaCast seja o papel azul para alguém. Que seja para você, mas também não deixe esse papel azul parar aí e seja papel azul para mais alguém. André, criador de hashtag. Esse é o André. Show de bola. Gente, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco. Comente, compartilha, curta, segue a gente, inscreva-se no canal. Vai ter muito mais ainda daqui para frente. E se você tem uma ideia de um novo assunto, traga para nós. Isso, dá para trazer aqui, mas também convido vocês a conhecer, tem muito conteúdo bom, principalmente do Cláudio ali, no Instagram, ali ele entrega muito conteúdo. Cara, André Ribeiro, segue o André Ribeiro, André Ribeiro. Uau. Uma foto que eu tô assim, ó. Esse aí. AndréRibeiro.uau. Baita perfil, muita sacada de venda, muito bacana, bem marqueteiro mesmo, cara. Comigo você vai ter muita lição sobre liderança, muita lição sobre gestão. Para você que está iniciando qualquer estágio de maturidade do seu negócio, tem conteúdo para você. Bem bacana, né? Ok? Valeu, gente. Muito obrigado. A gente se fala. Um grande abraço.